Este é o quarto capítulo da série sobre aprendizagem e aumento de inteligência. Neste vídeo mostrarei como o cérebro funciona por dentro durante a aprendizagem. É importante saber desse detalhe, pois assim você sempre se lembrará da forma correta de memorizar as coisas novas. Em seguida, darei uma dica extra de como aumentar diariamente seu QI, sem precisar sequer estudar. Eu terminei o terceiro vídeo prometendo mostrar como o cérebro funciona durante a aprendizagem. Pois bem, essa é a maior e principal parte de nosso cérebro, chamada córtex. Se for visto de cima, o córtex é dividido em duas áreas. Vemos o lado esquerdo e o lado direito. Resumidamente, de acordo com a neurolinguística, o lado esquerdo é a parte basicamente racional, ou seja, que pensa de forma lógica e calcula as coisas. Em termos simplificados, o córtex esquerdo é quem estuda. Mas e o córtex direito? Basicamente, ele é emocional, instintivo e criativo. É mais artístico e, digamos assim, bagunceiro. Se você souber usá-lo, ele pode e vai ajudar muito o córtex esquerdo a aprender mais rápido e melhor. Mas se não souber usar esse lado direito, sabe para que ele serve durante o estudo? Apenas para te atrapalhar. Suponha que você esteja estudando um assunto complexo, como astrofísica e cosmologia, por exemplo. Enquanto o lado esquerdo do córtex lê o texto A interação da curvatura quadridimensional do espaço-tempo com o fóton, o seu córtex direito faz o quê? Ele presta atenção na borboleta que voa por perto e pensa, olha que bonita essa borboleta. Só isso já foi o suficiente para interromper o estudo e atrapalhar a concentração do córtex esquerdo. O lado direito não gosta de estudar. Ele prefere cores, brincadeiras, movimentos e emoções. Como mencionei, o córtex direito pode ajudar muito você a aprender melhor e a memorizar coisas para o resto da vida. Mas isso acontece principalmente quando você está realizando alguma aula prática. Ou seja, quando você se movimenta, experimenta diversos sons, odores, imagens, além do contato físico. Em outras palavras, o córtex direito ajuda você a aprender a dirigir um carro, a tocar violão, a jogar bola, a lutar karatê, etc. Com a ajuda dele, você aprende tão bem que nunca mais esquece. Vejamos um exemplo. Quando você aprendeu a andar de bicicleta, no início caiu. O córtex esquerdo tentou entender o movimento correto e calcular teoricamente a forma correta de se equilibrar. Mas então o córtex direito, que gosta de movimento e emoções, entrou rapidamente em cena. Isso foi o suficiente para você aprender corretamente e nunca mais esquecer. Mesmo se você ficar 10 anos sem colocar a mão em uma bicicleta, quando encontrar uma na sua frente, conseguirá andar com a mesma destreza de antes. O problema é que nem todo estudo é prático, emocional ou divertido. Não tem imagens, nem cores ou movimentos. São só letras num livro sem graça e monótono. É por isso que o córtex direito se distrai com coisas diferentes no ambiente ao redor, e assim o atrapalha a estudar. Então aqui darei uma dica para evitar que isso aconteça. Durante o estudo, ocupe seu córtex direito com alguma coisa, para que ele não te atrapalhe a estudar. Enquanto você ocupa seu córtex esquerdo com estudos racionais e pensamentos teóricos, ocupe o lado direito com música. A música é um dos estímulos favoritos do córtex direito. Isso será o suficiente para ele não se distrair com outras coisas do ambiente e assim o lado esquerdo poderá estudar sem ser interrompido. Mas tem que ser música com volume mais baixo, preferencialmente instrumental. Se for música cantada, seu córtex esquerdo pode reconhecer a letra e se distrair, a não ser que a letra seja árabe, aí tudo bem. Depois dessa dica de como ocupar o córtex direito durante o estudo, agora mostrarei de forma simplificada como o cérebro é ativado no modo aprendizagem. Não adianta nada ocupar o lado direito com música se o lado esquerdo não estiver nem acionado, ou seja, não conseguindo estudar. Agora você saberá como ligar todo o seu cérebro e deixá-lo pronto para aprender. O que significa aprender?
Aprender é quando você entende alguma coisa nova e nunca mais esquece. Quando aprendemos, podemos usar esse conhecimento ou habilidade sempre que quisermos. Isso é que é aprender. Mas se aprender é a mesma coisa que não esquecer, então aprender significa simplesmente guardar na memória. Então, entender o mecanismo da aprendizagem é o mesmo que mostrar como funciona a memória. Simples assim. Mostrando como ela funciona, você entenderá também como nunca mais esquecer as coisas. Afinal, aprender é memorizar para sempre, não por curtos períodos. Bom, para começar, nosso cérebro é composto não só pelo córtex, que é a parte superior, dividida em lado esquerdo e direito, como mostrei. O cérebro também possui partes menores, mais internas e centrais, e que controlam as funções mais primitivas e automáticas do corpo. Mas é apenas o córtex que é responsável pela aprendizagem e a inteligência. Para efeito didático, considere o cérebro como sendo composto apenas por duas partes. A primeira é o córtex, que já apresentei no início. Já a segunda parte é uma estrutura menor, mas fundamental. Chama-se sistema límbico. Aqui temos uma ilustração simplificada de perfil. A parte cinza e maior representa nosso córtex, e a parte verde central representa nosso sistema límbico. Mas, afinal, para que serve o sistema límbico? Façamos uma analogia com computadores. O computador tem seu HD, que é o disco de memória permanente. É nele onde você grava todos os seus vídeos, músicas e trabalhos. Mas o computador tem uma memória chamada RAM, que é uma memória apenas temporária. A memória RAM funciona só quando o computador está ligado, mas ela desaparece quando ele desliga. Ou seja, se você não salvou suas coisas no HD antes de desligar, perderá tudo. Nessa analogia, o sistema límbico é como se fosse justamente a nossa memória RAM. No sistema límbico, a memória é também temporária. Ela é útil porque ajuda nas funções diárias e cotidianas. Trata-se de uma memória curta e dinâmica. Tudo que passa pelo sistema límbico tem pouca duração. Ela dura minutos, podendo durar até algumas horas, mas nunca passa de um dia. Isso porque, assim como acontece ao desligarmos o computador, quando vamos dormir é como se nosso sistema límbico também apagasse tudo o que vimos durante o dia. Mas se o sistema límbico é onde fica a nossa memória RAM, onde seria nosso grande HD? Claro que é no córtex. É nele onde você salva os arquivos que entram pelo sistema límbico durante o dia. E lembre-se do que mostrei no primeiro capítulo desta série. Nosso córtex tem uma capacidade de processamento e memorização superior à de 10.000 computadores. Ou seja, você tem simplesmente uma super máquina dentro da cabeça. Tudo o que entra no córtex fica. Há muito espaço lá. É nele onde fica a nossa memória permanente. Em outras palavras, é no córtex que ocorre a aprendizagem. Basta você saber salvar no córtex os arquivos que estão no sistema límbico. Com isso, você aprende a memorizar para sempre. Mas como isso acontece? Como salvar informações no córtex? Você precisa saber desse detalhe porque tudo que entra na sua cabeça passa pelo sistema límbico. Mas tudo que está no sistema límbico, o sono simplesmente deleta. É exatamente como desligar o computador sem salvar seus trabalhos. E isso ocorre todo dia. Vejamos um exemplo. Você está passeando numa feira ou num shopping. Então, um produto chama a sua atenção. A imagem dele entra primeiro pelo seu sistema límbico, que é sua memória RAM. Trata-se de um abajur. Você vê o preço dele, R$ 48,53, e desiste de comprar. Então você continua andando pela feira e conversando com um amigo. Os minutos vão passando. Vocês fazem um lanche, conversam sobre outros assuntos diversos, observam outras mercadorias de lojas diferentes, falam com vendedores e continuam andando. Então você, de repente, resolve voltar à loja do abajur, pois quer saber mais detalhes do produto. Mas, depois de tanto procurar, infelizmente não encontrou mais a loja, decidindo voltar para casa. Até o final do dia você percebe que esqueceu cada vez mais detalhes desse abajur, até mesmo de seu preço.
Esse é um exemplo em que a informação ficou várias horas na memória de seu sistema límbico, mas acabou sumindo até o final do dia. Vejamos agora um exemplo que ocorre com mais frequência e com várias coisas do dia a dia, que é quando a informação leva poucos minutos ou mesmo segundos para desaparecer. Você acabou de ter uma aula de física, aprendeu a equação da gravitação de Newton. Então, durante o intervalo, quando você está comendo seu sanduíche, seu amigo pergunta o que você aprendeu na última aula. Então você percebe, opa, nem lembro mais. É assim com a maior parte das informações que passam pela nossa cabeça durante o dia. Se você não souber como salvar no córtex as informações que você considera importantes, você poderá simplesmente perder a oportunidade em alguns segundos ou minutos. Bom, de forma resumida, o que acontece na verdade é que a maioria das informações que entram no sistema límbico se apagam parcialmente durante o dia e terminam de ser apagadas completamente durante o sono. O sistema límbico, durante o sono, faz uma triagem do que vai para o córtex e o resto ele apaga, como se jogasse literalmente no lixo. Então, como fazer para o sistema límbico escolher as informações que queremos lembrar e aprender? Como fazer para que ele faça uma triagem daquilo que queremos em nosso córtex? Então preste atenção na seguinte frase: durante o dia, tudo o que não foi marcante ou não foi trabalhado vai para o lixo. Vou explicar por partes. Comecemos com o que é marcante. Aquilo que marca nosso cérebro é o que foi emocionalmente positivo ou negativo, ou seja, foi algo que durante o dia fez você se sentir muito bem, ou muito triste, ou muito assustado, ou muito revoltado, ou muito estressado, relaxado, etc. Coisas que são emocionalmente relevantes. Todos os acontecimentos entram pelo sistema límbico como uma informação nova, mas como foi algo que mexeu com suas emoções, então chamou a atenção de seu córtex direito, aquele que é artístico e emotivo, lembra? Pois é, ele ficou sensibilizado. Então esse lado direito logo conversará com o sistema límbico durante o sono, mandando ele selecionar essas informações como importantes. É mais ou menos assim que acontece. Quando você vai dormir, essas informações migram para o córtex, inclusive em forma de sonhos. Pronto, você aprendeu definitivamente sobre esse evento, pois foi para o seu HD, sua memória permanente. Duvida que é assim? Farei um teste simples. Você vai ver como seu córtex tem espaço de sobra para informações e detalhes que nem imagina. Primeiro, tente responder a seguinte pergunta: onde você estava e o que fazia às 8 horas da noite do dia 15 de maio de 2010? Pense bem. Onde estava? O que fazia? Muito provavelmente você não faz nem ideia, não é mesmo? Como poderia saber o que fazia e onde estava numa data tão aleatória e distante? Pois bem, mostrarei a você como é possível memorizar qualquer coisa no córtex, inclusive datas e eventos distantes. Preste atenção na próxima pergunta, pois tenho certeza que agora você saberá responder. Onde você estava à meia-noite do dia 31 de dezembro do ano passado? Agora ficou fácil, não é verdade? Isso é porque as festas de Ano Novo marcam todo mundo, seja de forma positiva ou negativa. Sempre é uma data marcante. Então, os principais eventos que ocorreram nesse dia ficaram no seu córtex. Quanto mais marcante, mais tempo fica no córtex. Vejamos agora o exemplo de uma data bem mais distante, mas que eu tenho certeza absoluta que você se lembra de mais detalhes do que estava fazendo e onde estava. No entanto, esse exemplo é só para você que é mais velho, que nasceu no mínimo no início da década de 90. Lá vai a pergunta: o que você fazia e onde você estava às 10 horas da manhã do dia 11 de setembro de 2001? Por mais que você não tenha visto o acontecimento, você sabe o que fazia e onde estava nesse dia. Para aqueles que viram, não preciso nem dizer nada. Foi um evento muito marcante. Logo, ficou na memória permanente de todo o mundo. Agora, alguém pode estar pensando assim:
Tudo bem, se a coisa me marca emocionalmente, eu sei que irá com certeza para meu córtex, para minha memória permanente. Mas e quando não é marcante? Tenho que me emocionar toda vez que estiver estudando algo? Estudar lendo e escrevendo é algo chato e enfadonho por natureza. Não é marcante. Então como faço para memorizar e aprender coisas comuns? A resposta está na segunda parte dessa frase. Aquilo que não foi trabalhado durante o dia vai para o lixo. E o que significa trabalhar alguma coisa? É simplesmente aquilo que foi feito com a mão. No caso do estudo, significa escrever e desenhar. É como expliquei no vídeo anterior sobre resumos. A sua colinha, lembra? Vejamos o exemplo de uma criança que aprendeu hoje, pela primeira vez, a diferença entre aracnídeo e inseto. Para que ela memorize essa informação, dada na aula de hoje, ela precisa hoje mesmo desenhar com a mão uma aranha e em seguida uma formiga. Embaixo da aranha deve escrever aracnídeo e embaixo da formiga deve escrever inseto. Por fim, para diferenciar um do outro, ela deve escrever embaixo do aracnídeo sua característica, que é possuir 8 patas, enquanto o inseto tem 6 patas. Só com essa atitude simples, feita logo depois da aula, a criança garantiu que tal informação será salva em seu córtex durante o sono. Recapitulemos o processo. A informação entra pelo sistema límbico e lá fica de forma temporária, não durando mais que um dia. Como essa informação foi comum, não mexendo com as emoções da pessoa, então o ato de escrever e ou desenhar a informação vai fazer com que seu córtex esquerdo considere importante e assim avise ao sistema límbico. Durante o sono seguinte, o sistema límbico faz a triagem e deixa essa informação migrar para o córtex. Pronto, o processo de memorização também se concluiu. A criança simplesmente aprendeu sobre essa informação e nunca mais irá se esquecer. Nem precisará estudar para a prova, quando o dia da prova chegar. Eis a grande importância de estudar pouco, mas todo dia, pois todas as informações que você recebeu diariamente não serão apagadas durante seus sonos. Há também outra forma bem interessante e eficaz de se aprender, sem precisar anotar nem desenhar, por exemplo. Trata-se da repetição. Se você recebe uma informação nova, logo ela some. Então outro dia você recebe a mesma informação, mas depois ela some de novo. Então você recebe novamente a mesma informação. Pode ser que ela ainda desapareça, mas vai chegar o momento que, se você receber novamente essa mesma informação, o córtex chegará à conclusão de que essa informação é importante. Então mandará o sistema límbico selecioná-la. Durante o sono, essa informação migrará para o córtex. Essa forma de aprendizagem é eficiente quando a pessoa tem tempo para ficar relendo o mesmo assunto várias vezes, ou tempo para assistir pela terceira ou quarta vez a mesma aula. Mas se a pessoa não dispõe de tempo, a forma mais fácil que está a seu alcance é simplesmente escrever e desenhar um resumo. É simples. Percebe como saber desses detalhes é importante para a vida de uma forma geral? Quanto mais informações são memorizadas no córtex, mais você aprende. E quanto mais você aprende, mais conexões nervosas você cria entre seus neurônios. Logo, mais inteligente você fica. Caso você seja um aluno, mesmo sendo criança, adolescente ou adulto, dou aqui um importante alerta. Se você tem aula de manhã, estude durante a tarde. Se tem aula de tarde, estude durante a noite. Mas e se tem aula só de noite? Muitos perguntam: poxa, o que devo fazer nesse caso? Chego em casa tão exausto? Bom, o que eu digo é o seguinte: é melhor fazer o seu resumo, mesmo cansado, a ter que jogar toda a sua aula noturna no lixo. Então programe seu relógio para ir dormir meia hora mais tarde. É indispensável que você estude antes de dormir. Esse pequeno sacrifício a mais fará toda a diferença. Eu sei que há aquelas crianças e adolescentes que estudam de manhã, mas dão seu famoso cochilo depois do almoço. Deixam para estudar só de tarde, depois do cochilo. Não faça isso. Você deve fazer a mesma coisa se tivesse aula de noite. Estude antes do cochilo.
Mesmo que algumas pesquisas indiquem que 15 minutos de cochilo não são tempo suficiente para apagar informação do sistema límbico, todos sabemos que isso não vai funcionar. Isso porque a falta de disciplina fará o aluno dormir muito mais que 15 minutos exatos. Então não arrisque. Teve aula? Faça primeiro o seu resumo, logo em seguida. Depois, sim, pode dormir à vontade. Bom, para terminar esse vídeo, sei que há aquelas pessoas que não estão estudando nada atualmente, mas mesmo assim querem saber como aumentar sua inteligência, mesmo sem estudar. A resposta é simples: leia. Procure aquele livro que chame sua atenção e ganhe seu interesse. Tem que ser algo que goste. Lembre-se, o que mexe com suas emoções faz você aprender. Então leia apenas livros que mexam com você. Aquele que você tenha prazer toda vez que manuseia as páginas. Tudo que ler em um livro que você goste muito migrará para seu córtex e assim ficará mais inteligente. Se você ainda não sabe o que gosta de ler, leia qualquer coisa. Comece com qualquer livro. Não está gostando do primeiro? Então pare. Não precisa terminar de ler. Tente outro. Não force a barra, nem tente gostar na marra. Uma hora você encontrará o tipo de livro que lhe agrada e será automático, como paixão à primeira vista. Não existe livro bom ou ruim. O que existem são gostos diferentes. Cada pessoa gosta de uma leitura distinta, assim como é com as roupas, com as músicas e até com os times de futebol. Há uma infinidade de livros por aí. E quando você encontrar o tipo de livro que você gosta, então leia. Leia muito. Leia em todo lugar e a qualquer hora. Quando você encontra sua alma gêmea literária, não há desculpa para não estar com ela. Leia mesmo nos intervalos de seu trabalho. Mas eu faço um alerta importante para os professores, pais ou responsáveis por uma criança. Não dê a elas uma leitura complexa. Dê às crianças os livros condizentes com suas idades. Existem livros e revistinhas em quadrinhos que vocês podem escolher. Aquele livro ou revista em quadrinhos que prender a atenção da criança é o que ela gosta. Pode parecer óbvio que se dê livros infantis para crianças, mas vá por mim. Há professores e pais que costumam dar aos alunos literaturas de adulto. Pelo menos na minha época de escola primária, todos nós recebíamos, sabe que obra para estimular a leitura? Dom Casmurro. Isso mesmo, recebíamos um verdadeiro Dom Casmurro no estômago. Imagine só um jovem que teve pouca ou nenhuma experiência em ler livros e então o professor o manda ler logo uma obra complexa de Machado de Assis. Isso simplesmente traumatiza a criança. Qualquer chance de ela adquirir o gosto pela leitura vai por água abaixo. Não é nada contra a obra Dom Casmurro, obviamente, mas convenhamos, isso é livro para criança? Qual o objetivo disso? Fazer ela não gostar mais de ler? Vejamos um belo exemplo da importância que a leitura faz com as pessoas. Era uma vez um pequeno menino que começou a ler obras infantis de aventura. Certo dia, com determinada idade, esse garotinho começou a ler o livro 20.000 Léguas Submarinas e simplesmente se apaixonou. Passou a ler só obras de ficção científica e aventuras fantásticas. Quando se tornou adolescente, começou a ler livros de engenharia e física. Então, um dia acabou se tornando piloto da Força Aérea Americana. Finalmente, conseguiu realizar um sonho que tinha desde tenra idade. Podemos afirmar com segurança: Neil Armstrong pisou na Lua porque começou a ler um livro apaixonante de ficção científica quando ele era pequeno. Não estrague o gosto das crianças pela leitura. Gostar de ler desde cedo na vida transforma a pessoa para sempre. Livro inspira. Ele não serve apenas para estudo, ele diverte e, mais ainda, ele impulsiona a humanidade para suas realizações futuras. O livro é a melhor forma de comunicação que a humanidade tem para consigo mesma. Povos de séculos passados e até de milênios passados comunicam-se conosco até hoje. E os povos do futuro esperam ansiosos por nossas palavras de ontem. Para terminar essa série com chave de ouro, mostrarei no próximo capítulo qual é a melhor maneira de estudar, o passo a passo. Até aqui mostrei só a teoria, mas no próximo vídeo direi exatamente os detalhes do que você deve fazer e o que não deve fazer.